Bom, gente, na última aula nós conversamos sobre o Conselho Fiscal, só revisando um pouquinho, esse Conselho Fiscal, ele tem 4 conselheiros, sendo 2 dos participantes e assistidos e 2 dos patrocinadores, não é isso? Muito bem. O que acontece aqui? A previsão é de que seja um dos participantes e um dos assistidos. Quem preside o conselho é sempre um dos representantes dos participantes e assistidos. Para ser membro do Conselho Fiscal, um servidor ele tem que estar na condição de participante contribuindo há pelo menos 3 anos. No primeiro mandato não é possível, porque a FUNPRESP começa, não é possível encontrar nenhum participante com 3 anos de contribuição para plano de benefício da FUNPRESP, não é verdade? Então, não vai ter como cumprir esse requisito. Também não tem como cumprir esse requisito aí de ter um assistido no Conselho Fiscal. Por quê? Porque não tem ninguém ainda, né? Se não tem gente há 3 anos já contribuindo, muito menos um assistido que possa ser representante de assistido no Conselho Fiscal. Também aqui se tem uma determinação de que a representação dos participantes e assistidos deve observar critérios de proporcionalidade entre patrocinadores e categorias funcionais, sendo vedada a eleição de 2 representantes do quadro de pessoal do mesmo patrocinador ou pertencente à mesma categoria funcional. Então, vejam, eu não posso ter aqui 2 servidores do TCU, eu não posso ter 2 do Ministério Público, tá? Assim como eu não posso ter 2 da mesma categoria funcional, 2 auditores, 2 analistas, não posso. Por quê? Porque aqui está uma vedação. Eu tenho que ter, né, esses indivíduos originários de diferentes patrocinadores e pertencendo a diferentes categorias funcionais, tá? Vocês lembram de uma aula anterior que se viu que é apresentada uma chapa quando é para votar, né, para ter a eleição dos representantes, dos participantes e assistidos, é apresentada uma chapa, tá, com os nomes dessas pessoas. E eu não posso ter nessa chapa 2 indivíduos que sejam da mesma categoria funcional ou provenientes do mesmo patrocinador. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a diretoria executiva. A diretoria executiva é o órgão de administração e gestão da FUNPRESP e cabe à diretoria executar, ela que operacionaliza as diretrizes e a política de administração que foi traçada aí pelo Conselho Deliberativo. A diretoria executiva ela é composta por 4 membros, nomeados todos eles pelo Conselho Deliberativo para as seguintes funções: diretor-presidente, diretor de investimentos, diretor de seguridade e diretor de administração. Então, são 4 diretores nessa diretoria executiva. No caso de ausência, afastamento ou impedimento do diretor-presidente dos demais diretores, o cargo vai ser exercido por um substituto designado pelo Conselho Deliberativo. E esse substituto vai ser escolhido entre os demais diretores, tá? Então, o diretor substitui o outro, tá? Substitui o diretor-presidente. O mandato dos membros da diretoria executiva será de 3 anos, 3, permitida a recondução. Vocês lembram que lá no Conselho Fiscal e Deliberativo o mandato é de 4 anos. Mandato de diretoria aqui é de 3 anos, permitida a recondução. Compete à diretoria executiva submeter ao Conselho Deliberativo propostas relativas às seguintes matérias, entre outras: política geral de administração e planos de benefícios, alteração de estatuto, aprovação, alteração e extinção de plano de benefícios, adesão e retirada de patrocinadores, alteração de convênio de adesão, política e gestão de investimentos, aplicações de recursos. Então, essas matérias, entre várias outras aqui, tá, vão ser objeto de propostas que vão ser aprovadas ou não pelo Conselho Deliberativo. Então, a diretoria executiva, ela está na parte, né, operacional, ela está tentando materializar as diretrizes que vêm do Conselho Deliberativo. E nessa prática, às vezes,
resultam problemas, dificuldades que podem ser transmitidos pela diretoria executiva ao Conselho Deliberativo sob a forma de propostas relativas a essas matérias que vão determinar uma alteração do estatuto, uma alteração no plano de benefício, e aí o Conselho Deliberativo vai analisar e vai aprovar ou não essa proposição que veio da diretoria. Muito bem. Também, né, vai a diretoria executiva submeter ao Conselho propostas relativas à autorização de investimentos e desinvestimentos que envolvam valor igual ou superior a 5% dos recursos garantidores. Quem sabe que essa matéria aqui, quem define realmente é o Conselho Deliberativo. Também submete ao Conselho Deliberativo propostas quanto a planos de custeio, orçamentos anuais e programas e planos plurianuais e estratégicos, políticas de gestão e plano de cargos e salários. Também a matéria, né, que pode ser objeto de proposta, né, da diretoria para o Conselho. Também compete à diretoria executiva autorizar a delegação de competências do diretor-presidente aos demais diretores, a procuradores ou empregados da FUNPRESP. Compete à diretoria executiva coordenar as eleições, tá? Existe um regulamento aqui eleitoral, faltou um R aqui, e quem coordena as eleições para a escolha de representantes dos participantes e assistidos é essa diretoria, tendo como base o regulamento eleitoral que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Compete à diretoria executiva apreciar e julgar recursos interpostos contra os atos do diretor-presidente e dos demais diretores, fixar a lotação de pessoal da FUNPRESP, publicar anualmente, tá, na imprensa oficial ou em site oficial, certificado digitalmente por autoridade certificadora, tá, as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, e também a questão do fornecimento de informações a participantes e assistidos e também a Previc. Compete à diretoria executiva encaminhar aos patrocinadores de forma centralizada as informações necessárias à supervisão e à fiscalização sistemática das atividades da Fundação relacionadas aos planos de benefícios, tá? Seja de ofício ou por requisição. Então, né, o patrocinador ele pode requisitar informações da FUNPRESP. Aí a FUNPRESP encaminha essas informações ao Ministério do Planejamento, né? Porque aqui, como ele diz, é encaminhado ao patrocinador de forma centralizada as informações que ele venha a requisitar. Também é competência da diretoria executiva encaminhar aos conselhos deliberativo e fiscal relatório de suas atividades. Esse relatório é trimestral ou a qualquer momento, se os conselhos solicitarem. Também compete à diretoria executiva fornecer aos conselhos deliberativo e fiscal informações e documentos quando esses conselhos assim requisitarem. Também cabe à diretoria executiva realizar as demais atividades administrativas e de gestão que lhes forem atribuídas, né, que lhe forem atribuídas pelo Conselho Deliberativo. A FUNPRESP tem que informar à Previc o membro da diretoria executiva responsável pela aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefício. Os demais membros da diretoria executiva, eles vão responder solidariamente com esse dirigente que aplica os recursos por atos ilícitos para os quais esses outros diretores tenham concorrido e que causem danos e prejuízos à FUNPRESP. Exime-se da responsabilidade solidária, isso é importante, o dirigente que manifestar sua oposição ao ato ilícito. Ele tem que fazer isso formalmente, ele tem que fazer registro desse posicionamento contrário em ata ou em comunicação formal ao presidente do Conselho Deliberativo. A diretoria executiva ela se reúne ordinariamente uma vez por
semana. Lembram que os conselhos deliberativo e fiscal se reúnem ordinariamente uma vez por mês. Aqui a diretoria se reúne uma vez por semana, ordinariamente, e extraordinariamente, mediante a convocação do diretor-presidente, com a presença de pelo menos 3 dos 4 diretores, tendo também aqui que estar presente o diretor-presidente ou aquele que o esteja substituindo no exercício da presidência. As decisões da diretoria executiva também são adotadas por maioria simples de voto. E aqui também o diretor-presidente, além do voto ordinário, vai ter o voto de qualidade para desempate. As reuniões da diretoria executiva, elas podem contar com a participação de profissionais ou especialistas convidados, sem direito a voto, sempre que a presença desses profissionais for necessária para esclarecer uma dada matéria, né, de interesse da FUNPRESP, for necessário ao esclarecimento ou tratamento de matéria de interesse da FUNPRESP. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o diretor-presidente e os demais diretores. Na verdade, as exposições são predominantemente aqui sobre o diretor-presidente. Ele é o responsável pela direção e coordenação dos trabalhos da diretoria executiva. Ele representa a FUNPRESP judicial e extrajudicialmente, mas ele pode delegar isso, a gente vai ver. Celebrar contratos, acordos, convênios e outros ajustes em nome da FUNPRESP. Movimentar, juntamente com o diretor, né, de investimentos, os recursos financeiros da FUNPRESP. Praticar os atos de gestão de pessoa no âmbito da fundação. Supervisionar a administração e gestão da FUNPRESP quanto ao cumprimento do estatuto e também quanto ao cumprimento das decisões do Conselho Deliberativo e da diretoria executiva. Convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva. Convocar reuniões extraordinárias, tá? Do Conselho Deliberativo. Aí, quando ele convoca essas reuniões extraordinárias, ele participa como convidado sem direito a voto, tá? Tendo em vista aqui o que está previsto no artigo 36 do Estatuto, que a iniciativa de proposições ao Conselho Deliberativo vai ser do seu presidente, do diretor-presidente da FUNPRESP ou de pelo menos 3 membros do colegiado. Então, o diretor, né, quando ele apresenta alguma proposição, ele pode participar da reunião do Conselho Deliberativo como convidado, sem direito a voto, tá? Aquela história de que tem voz, mas não tem voto. Compete ao diretor-presidente também fornecer às autoridades competentes as informações e documentos que lhe forem solicitados, observando, né, disposições legais e regulamentares, praticar outros atos de administração e gestão não compreendidos na competência dos demais diretores. O diretor-presidente, ele pode delegar as competências, né, que a gente viu aí, aos demais diretores, a procuradores ou a empregados da FUNPRESP, mediante autorização da diretoria executiva. Então, ele pode delegar essa competência de representar a FUNPRESP judicial e extrajudicialmente. Ele pode delegar a competência de celebrar contratos, acordos, convênios e outros ajustes. Também a atribuição de movimentar os recursos financeiros da FUNPRESP. E no caso de representação da FUNPRESP judicial e extrajudicialmente, o diretor ele pode delegar o diretor-presidente, mas no ato de delegação deve existir a especificação do prazo da delegação e de que atos o delegado pode praticar. O diretor-presidente ele pode delegar a competência de prática de atos de gestão de pessoas aos demais diretores e a titulares de unidades subordinadas à diretoria executiva, sem autorização da diretoria executiva, porque nos outros casos tem que ter autorização, tá? Então, nesses 3 casos aqui, para acontecer essa delegação, a diretoria executiva vai ter que se manifestar. No caso de gestão, né, de pessoas no âmbito da FUNPRESP, essa delegação dispensa a autorização da diretoria executiva.
A diretoria executiva, a gente sabe que ela é composta pelo diretor-presidente, diretor de investimentos, de seguridade e de administração. E esses outros diretores, que não o diretor-presidente, a eles compete exercer as funções de direção, coordenação, orientação, controle e supervisão de atividades que estão na sua área de competência. E além do estatuto, vai ter um regimento interno, onde vai aí se definir a alocação de competências das diversas áreas para cada diretor dessa diretoria executiva. Os diretores, eles somente podem se afastar do exercício de suas funções, né, por motivo justificado e com autorização do diretor-presidente. E o diretor-presidente somente pode se afastar do exercício das suas funções também por motivo justificado, mas aí a autorização para o afastamento tem que ser do Conselho Deliberativo, tá? No que diz respeito ao pessoal da FUNPRESP, eles vão ser contratados, né, nos termos da política de gestão de pessoas, aprovada pelo Conselho Deliberativo, e tendo em vista, né, o que está no plano de cargos e salários, também aprovado pelo Conselho Deliberativo. Aí a referência a esses artigos eu trouxe aqui. O artigo 4, tá, é aquele que determina que a FUNPRESP observe os princípios que regem a administração pública, principalmente, né, o princípio da economicidade e o princípio da eficiência. E as despesas administrativas, tá, vão ser custeadas pelos patrocinadores e pelos participantes e assistidos, né? E tem que ficar limitadas estritamente àquilo que é necessário à sustentabilidade do funcionamento da FUNPRESP. O montante de recursos destinados à cobertura de despesas administrativas vai ser revisto ao final de cada ano. Muito bem. Além da sujeição às normas de direito público, que decorram de sua instituição pela União como fundação de direito privado, integrante da administração pública indireta, a natureza pública da FUNPRESP, vocês lembram bem disso, consiste na obediência à legislação de contratos, Lei 866, licitações, também a realização de concurso público para a contratação de pessoal, se for empregos permanentes. E se for pessoal com contrato temporário, processo seletivo simplificado nos termos aí da Lei 8.745. Lembre-se também que o regime jurídico de pessoal da FUNPRESP é o seletista, tá? Disposições finais e transitórias, tá? São importantes, por quê? Porque a gente está no momento que a FUNPRESP começa a funcionar e existem ainda várias situações transitórias, mandato, inclusive, né, de conselheiros, que é um mandato de menor duração, em vez de ser 4, são só 2 anos. Então, os conselhos deliberativo e fiscal serão compostos provisoriamente por servidores públicos federais dos patrocinadores designados pelo presidente da República. Então, nem foram eleitos, está vendo, por servidores, para um mandato de 2 anos, contados da data da autorização de funcionamento da FUNPRESP. Então, esses primeiros aí, que são conselheiros, não são participantes, eles são servidores designados pela presidente da República. E nem vai ter um mandato de 4 anos, vai ser um mandato provisório de 2 anos, ao final do qual vai ter a eleição para um mandato aí sim de 4 anos. Para a designação dos membros provisórios, nesse primeiro momento, portanto, é dispensada a exigência da condição de participante ou assistido de plano de benefício administrado pela FUNPRESP. Durante esse mandato de 2 anos, o Conselho Deliberativo e a diretoria executiva vão ter que realizar a eleição direta para a escolha dos representantes dos participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Na primeira eleição, vai ser dispensada a exigência do mínimo de 3 anos de contribuição a plano de benefícios da FUNPRESP para escolha de representantes de participantes e assistidos. Nos 10 primeiros anos, contados da data da autorização do funcionamento da FUNPRESP pela Previc, vai ser dispensada
a reserva de uma vaga para representantes dos assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal. Por quê? Porque ainda não tem assistido nesse período. Na primeira investidura dos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, após o mandato dos membros provisórios, esse mandato inicial de 2 anos, os novos conselheiros vão ter prazos diferenciados, porque não tem que alternar a cada 4 anos. Então, o primeiro mandato não é nem representante de participante assistido que está lá, vai ser de 2 anos. O segundo mandato, que já vai ser com eleição direta de representantes de participantes e assistidos, você vai ter, por exemplo, Conselho Deliberativo, 6, Conselho Fiscal, 4. Então, tem que ter 3 participantes e assistidos para o deliberativo, 2 participantes e assistidos para o fiscal. Primeiro, já nem tem assistido aí para poder ser eleito para esses conselhos. Então, vão ser 3, na verdade, dos participantes e 2 dos participantes. Então, vamos dizer que se trate de um conselho fiscal, tá? No conselho fiscal vai ter 2 dos participantes e assistidos e 2 dos patrocinadores, não é verdade? Então, os 2 dos participantes e assistidos, um deles entra com mandato de 2 anos e outro entra com mandato de 4 anos. Tá? Então, aqui, tá? Esse daqui pode até, se for conselho fiscal, ele nem pode ser reconduzido, né? Mas se fosse um conselho deliberativo, ele até poderia ser reconduzido. Aí ele vai explicar como são os critérios desse primeiro mandato após o mandato provisório. Então, eu chamo isso aqui de mandato, né, provisório, tá? E aqui é o chamado mandato inicial, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser reduzido para 2 anos o mandato inicial de 2 representantes dos patrocinadores e 1 representante dos participantes e assistidos no Conselho Deliberativo. No Conselho Fiscal, vai ser reduzido para 2 anos o mandato de 1 dos patrocinadores e 1 dos participantes e assistidos. Então, quando começar esse mandato inicial, vou pegar aqui o Conselho Fiscal, tá? Conselho Fiscal tem que ter 4. 2 dos participantes e assistidos e 2 dos patrocinadores. Então, aqui vai ser assim, entra um com 2 anos e outro com 4 anos. Aqui, entra um com 2 anos e outro com 4 anos. Certo? Para poder, em 2 anos, ter a alternância prevista no Estatuto. No caso aqui do Conselho Deliberativo, 2 representantes dos patrocinadores e 1 dos assistidos entra com mandato de 2 anos. E os outros 3 entram com mandato de 4 anos, tá? A redução do mandato dos representantes de participantes e assistidos vai recair sobre os candidatos previamente indicados na lista de candidatos da chapa vencedora. Então, a chapa, quando apresenta seus candidatos para a eleição, já tem que dizer quem são os participantes. Quem é o participante que fica mais tempo, 4 anos, quem é o participante que fica 2 anos, tá? E a redução do mandato dos representantes dos patrocinadores recai sobre os membros previamente indicados pelo presidente da República no ato da designação. Então, é o presidente da República que vai designar os representantes dos patrocinadores e ele, ao designar, já define quem entra nesse mandato inicial com 4 anos e quem entra com apenas 2 anos, ok? Vamos lá. O mandato dos novos conselheiros tem início na data de encerramento do mandato dos membros provisórios. E aí, obviamente, o mandato dos membros provisórios se encerra na data da posse dos novos conselheiros. O mandato dos novos conselheiros será considerado para fim de recondução. Lembrar que para conselho deliberativo é permitida uma única recondução e no caso de conselho fiscal é vedada a recondução, tá? O presidente do conselho fiscal vai ser o representante dos participantes e assistidos, previamente indicado na lista de candidatos da chapa vencedora. Então, os representantes de participantes e assistidos são eleitos e tem que ser feita uma chapa de servidores, designando quem seria o presidente do conselho fiscal,
né? Quem que fica 2 anos, quem que fica 4 anos. E aí, né, nessa eleição vai se escolher a chapa já com todas essas particularidades desse mandato inicial. Terminado o prazo do mandato do presidente do conselho, o novo presidente vai ser o outro representante dos participantes que já estiver no exercício do mandato de conselheiro e assim sucessivamente. Então entra, né, nesse mandato inicial entram 2. Um com mandato de 2 anos e outro com mandato de 4 anos. Aí, vamos dizer, esse aqui é o presidente. Quando ele sai, o outro assume. Aí, o novo que entra, quando houver a renovação, tá, vai passar a ser presidente e assim por diante. Vamos lá. O mandato dos membros da diretoria executiva nomeados pelo Conselho Deliberativo Provisório se encerra no prazo de 60 dias contados da data da posse do novo conselheiro. Então, eu vou ter um Conselho Deliberativo e um Conselho Fiscal Provisório durante 2 anos, né? E esse Conselho Deliberativo Provisório também vai escolher uma diretoria executiva provisória. Quando se encerrar aqui, tá? O mandato de 2 anos desse Conselho Deliberativo, essa diretoria que foi escolhida por esse Conselho Deliberativo Provisório não vai ficar. Tá? Você sabe que o mandato de diretor é de 3 anos, mas esses diretores, eles vão sair no prazo de 60 dias contados da data da posse dos novos conselheiros. Então, troca também, nesses 2 anos, vai sair a diretoria executiva. Para a implantação e funcionamento inicial da FUNPRESP, pode-se contratar pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Essa contratação não pode exceder o prazo de 2 anos, e tem que obedecer à Lei 8.745, que trata da contratação por prazo determinado para atender a excepcional interesse público. Até que seja promovida a contratação de instituições, administradores de carteira ou fundos de investimento, né, para administrar os recursos garantidores dos planos de benefício, tá? E que tem que ser autorizados e registrados, né, na Comissão de Valores Mobiliários. Essa contratação vai ter que ser feita através de licitações, onde o prazo total não pode ultrapassar 5 anos. Então, enquanto tudo isso não acontecer, a totalidade dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões dos planos de benefício da FUNPRESP vai ser administrada por instituição financeira federal mediante taxa de administração praticada a preço de mercado, mas vedada a cobrança de taxa de performance. O regimento interno da FUNPRESP tem que ser aprovado no prazo de 90 dias contados da data da autorização de funcionamento. Esse regimento já está lá, quem tiver curiosidade vai lá no site da FUNPRESP para examinar o regimento e ele deve ser amplamente divulgado, né? E realmente ele está lá disponível no sítio eletrônico da FUNPRESP, lá no site da FUNPRESP. A proposta de estatuto, tá? Que foi aprovada pela Previc através da portaria número 604, essa proposta ela já está, né, sob alteração, ela já foi alterada, tá? Numa reunião aí, na 7ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, em maio de 2013, saiu a resolução número 11, que determinou a alteração de algumas disposições. O estatuto não foi todo alterado nessa reunião do Conselho Deliberativo, mas ela está sendo enviada aí ela foi enviada, está sendo analisada pela Previc, então só passa até a aplicação, a alteração do estatuto, depois da aprovação da Previc, aí eu faço um adendo aqui a essas disposições para explicar para vocês o que muda no novo estatuto. E aqui nós encerramos a análise do estatuto da FUNPRESP e nas próximas 3 aulas nós vamos fazer exercícios sobre previdência complementar. Até lá, gente!